E aí galera, professor André na área, professor de física aqui do SAI. Eu tô aqui hoje só pra resolver exercício, galera. Sobre o quê? Sobre leis de Newton, do teu livro 1, tá? Leis de Newton, que é um conteúdo super importante aí que você tem que saber. Quais são as leis de Newton? Primeira coisa que você tem que saber. Primeira, segunda e terceira. E o que são grandezas vetoriais e grandezas escalares, você lembra? Só para relembrar rapidão, grandezas escalares são aquelas que não precisam de um vetor para ficar bem definida. Pessoal, o que é um vetor? Um vetor é uma seta. Uma seta que te fala três coisas. Uma intensidade, dependendo do tamanho da seta. Uma direção, que pode ser horizontal, vertical ou inclinadinha. E um sentido. Para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Confere? Isso é um vetor, é uma seta. E grandeza escalar não precisa dessa seta para ficar bem definida. São grandezas físicas que eu não preciso de uma direção e de um sentido para ficar bem definido. Por exemplo, temperatura 25 graus. E só, quando eu falo que a temperatura está 25 graus, já é o suficiente, já te dei a informação. Não faz sentido eu falar assim, a temperatura aqui hoje está 25 graus, da direita para a esquerda, de baixo para cima. What? Faz sentido eu falar isso? Não, nenhum. Então, ó, grandeza escalar, exemplo, temperatura, outro exemplo, massa. Grandeza vetorial é aquela que eu preciso de uma direção e sentido. Então, quando eu falo em força, por exemplo, eu tenho que te dar uma direção e sentido. Por exemplo, eu faço uma força numa cadeira de 10 newtons. Daí você pensa assim, profe, para onde você fez essa força? É exatamente isso. Se você se perguntar isso, quer dizer que ela é uma grandeza vetorial. Então, eu fiz a força de cima para baixo, de baixo para cima, da esquerda para a direita. Confere? Então, grandeza vetorial precisa de uma direção e de sentido. E você viu também na parte teórica as três leis. Viu a parte de vetores, como somar vetores, confere? Se tiver dois vetores assim, o que você faz? Você soma. Se tiver assim, subtrai. Se tiver assim, faz Pitágoras, né? E viu as três leis. A primeira lei, povo, primeira lei é a lei da inércia. Eu já vou resolver a questão disso aqui, tem uma questão bem legal no teu livro que eu vou resolver com vocês aqui agora. A segunda lei é o princípio fundamental da dinâmica, cuja fórmula é essa aqui, ó. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Lembrando, massa sempre, forever em quilograma. Aceleração, metros por segundo ao quadrado. E isso aqui vai ser dado em newtons. Show? E a terceira lei é a lei da ação e reação. Também conhecida como action and reaction. Boa, reação. Beleza? Tá, sabendo disso, né? Você estudou essa partezinha teórica. Vamos resolver três questões juntos aqui. Então vou fazer três questões junto com você e vou deixar para você fazer três. Tipo dever de casa mesmo assim, sacou? Tipo tarefinha de casa. Então vem comigo, ó. Primeira questão é essa questão, exercício 4 do teu livro. Exercício 4. Só vê o F, só para ver se você entendeu a teoria para mim. E a primeira questão fala o seguinte, ó. De acordo com seus conhecimentos apreendidos, julgue, olha que bonito, julgue, quem sou eu para julgar, né? Enfim, as sentenças a seguir como verdadeiras e falsas. Beleza, a primeira afirmativa fala, inércia é uma força. E a segunda, eu vou responder duas numa resposta só, num comentário só. Inércia é uma força que faz os objetos ficarem parados. Porque essas duas, elas são muito parecidas. Eles falam que inércia é uma força. Povo, não é. Inércia não é uma força. Inércia é a capacidade que um corpo tem de ficar fazendo o que ele já estava fazendo. Fechou? Quanto mais massa tiver o corpo, mais inércia ele tem. Então é mais difícil, ó, você tirar do repouso, vê se faz sentido. Um molequinho de 10 quilos do que um lutador de sumô. Uou! Lutador de sumô de 150 quilos. É mais difícil você tirar do repouso o lutador de sumô do que o molequinho. Por quê? Porque o lutador de sumô tem mais inércia, ele tem maior capacidade de permanecer em repouso. Faz sentido? Beleza. Então a primeira e a segunda elas estão falsas. Beleza? Porque a inércia não é uma força. Tá, terceiro. Todo objeto tem inércia. Sucesso. Todo objeto tem inércia. Quanto maior a massa, maior será a inércia. Beleza. Terceiro verdadeiro. Então vou até escrever aqui, ó. Primeiro é a sequência. F, F, V. A quarta. Quanto mais massa tiver um objeto, mais inércia ele terá. Isso a gente já falou, então V no quadro aqui também. O 5. Ó, a massa de um objeto depende da gravidade. Povo,
partezinha super importante. A massa de um objeto depende de quê? Depende do objeto, né? A massa é a quantidade de matéria que você tem no corpo, que é diferente de peso. Peso, aí sim. Ah, agora sim. Agora depende da gravidade. Porque peso, ó, é massa vezes a gravidade, tá? Só para relembrar. Então, massa não depende da aceleração da gravidade. Essa próxima aqui, ela está errada. Então, tá falsa, tá? A quinta tá falsa. A sexta, a unidade de massa no SI é quilograma. Perfeito. A unidade de massa no SI é quilograma. Detalhe, unidade de peso no SI é o quê? Peso é uma força, né? Uma força que sempre te puxa para baixo. Peso sendo uma força, a unidade é newtons, tá? Newtons, não esquece. Tá, se o objeto... Opa, pulei uma, né? O peso de um objeto qualquer é menor na Lua do que na Terra. Povo, sim. Por que sim? Porque na Lua a gravidade é 6 vezes menor que na Terra. Olha que doideira. A gravidade da Lua é 6 vezes menor, logo o peso será 6 vezes menor. Você sabe o que é isso, meu? Você se sentiria, se você fosse para a Lua, 6 vezes mais leve do que você está se sentindo aqui. É tipo assim, se aqui na Terra você dá um pulo de 2 metros, você consegue dar um pulo de 2 metros? Ah, 2 metros é alto. Pois é, exemplo, lá na Lua, com a mesma estrutura óssea que você tem aqui, você daria um pulo de 12 metros. 12 metros. Olha isso, que doideira. E os astronautas que foram até lá, eles conseguiram fazer isso. Beleza? Então, o peso de um objeto qualquer é menor na Lua do que na Terra? Verdadeiro. Então, essa aqui tá verdadeira. Se o objeto está se movendo de forma acelerada para a direita, significa que a força resultante sobre esse objeto está direcionada para a direita. Perfeito, povo. Se o objeto está indo para lá acelerando, quer dizer que eu estou fazendo a força resultante naquele objeto para lá, né? Super sus, super cegado. Então, até porque força resultante é massa vezes a aceleração. A aceleração sempre tem o mesmo sentido da força resultante, tá? Beleza? Tá, então essa aí está correta. E a última é impossível, it's impossible in English, olha só, que 3 forças estejam agindo em um objeto e esse objeto esteja em equilíbrio. É impossível? Será? É impossível até alguém conseguir, né? É tipo isso aqui, ó. Não dá pra ser assim? Eu tenho 10 newtons, eu tenho 2 newtons e eu tenho 12 newtons, né? Não tá em equilíbrio? Tá, né? São 3 forças, está em equilíbrio. Então essa aqui está errada. Não é impossível, é possível, eu consegui. Olha ali. Show? Então a primeira questão do teu livro, lá, exercício 4, tá feito. Quer dizer que a gente revisou legal a teoria. O exercício 7 agora, questãozinha de resolver, meu. Matematiquinha. Deixa eu virar o flip chart. E o exercício 7 ele fala o seguinte, ó. Um corpo de massa 2 kg tem velocidade inicial igual a 4 metros por segundo. Tá, prof. Após 2 segundos, atinge uma velocidade de 10 metros por segundo. A intensidade da força resultante, considerada constante durante todo o movimento aplicado no corpo, vale quanto? Povo, olha aqui pra mim. Ó, seguinte, ele me dá a velocidade inicial, ele me dá a velocidade final, ele me dá o tempo, né? Após 2 segundos, ele me dá o tempo. E ele pede a força resultante. O que eu vou fazer nessa questão? Ó, força resultante eu sei calcular e você também. Que é o seguinte, ó. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Força resultante vai ser a massa que vale 2 quilos, 2, e a aceleração que a gente não sabe o que é. Qual que é o teu objetivo agora? É calcular a aceleração. Depois você calcular a aceleração, você joga ali e acabou a questão, certo? Ai, professor, e como que eu vou calcular a aceleração, hein? Daquilo que você já aprendeu, povo. A aceleração média é ΔV sobre ΔT. Ah, professor, Fala, moleque, eu lembro disso aí. Eu lembro disso aí. É capítulos anteriores, né? Então, ó, a aceleração, ela vai ser ΔV. ΔV é o que mesmo? V final menos V inicial. Tá. V final é 10, V inicial é 4. É um menos o outro, né, prof? Isso. 10 menos 4 dá 6.
E isso tudo aconteceu em 2 segundos. 6 dividido por 2 dá 3 metros por segundo ao quadrado. Professor, agora eu pego aquele 3 e coloco ali? Exatamente. Então pega o 3 aqui, ó, e joga para cá. 3. Força resultante vai ser igual a 6 newtons. Show? Sucesso? Então essa questãozinha, que é uma questãozinha de resolver lá a matematiquinha, não tem nada demais. Não se turbe aí o vosso coração, porque essa questão é uma questão fácil. Beleza? Tá. Mais uma questão de vetores agora. Vamos fazer? Together aqui? Tá. Essa questão, ela vai falar o seguinte, olha só. Dados os vetores A, B e C. Então a gente deu 3 vetores representados na figura em que cada quadrícula é quadradinho desse aqui, né? Apresenta lado correspondente a uma unidade de medida. Então, cada ladinho de quadrado tem uma unidade de medida. O quê, professor? É 1. Não tem unidade, só 1. Qual o valor da soma dos vetores? Povo, valor da soma dos vetores. O que você vai fazer? É simples. Para você somar vetor, é só você fazer uma regra que a gente chama de regra do polígono. Eu nunca vi essa regra. É só desenhar um vetor. Ó, desenha o vetor. Desenhei, professor. Quantas unidades ele tem? 3 unidades. Se você fizer o quadriculadozinho, fica melhor ainda. Desenhei 3 unidades. Daí, quando você terminou de desenhar um vetor, você desenha o outro. Professor? É só assim? Eu desenho um, depois desenho outro? Isso. Onde você terminou de desenhar, você desenha outro. Ó. Fechou? Exatamente igual. E onde você terminou de desenhar o outro, você desenha o outro ainda, que é o Czinho lá. Daí, quando você desenhar isso aí num quadriculadinho bonitinho, você vai ver, ó, sai aqui comigo rapidão. O A tá aqui. O B, ele vem um quadradinho para cá. E o C, ele pega 2 para cá. Você vai ver que ele vai fechar assim, ó. A resultante ou a soma vai ser esse cara aqui. Olha só, vai ser esse cara aqui, ó. Onde você terminou, onde você começou. Onde você terminou, onde você começou. Profe, sempre assim? Sempre. Sempre assim. Onde você terminou, onde você começou. Onde você terminou, onde você começou. Beleza? Isso, você vai ver que isso aqui pega um lado de quadrado. Logo, o valor desse vetorzinho vale 1. Nossa, professor, que fácil. Se eu soubesse que era tão fácil assim, não tinha ficado, né, avexado, aperreado com isso aqui. Pois é, tô te falando que é fácil. Então, ó, o que você faz se aparecer vetores para você? Desenha um. Onde você terminou de desenhar um, desenha o outro. Onde você terminou de desenhar o outro, desenha o próximo. E o vetor soma ou o vetor resultante vai estar de onde você parou no final até onde você começou em linha reta. E daí fechou, é só calcular, beleza? Então essa aqui dá 1. Se você desenhar, para você resolver essa questão, tem que desenhar o quadriculadinho. E eu te desafio a fazer isso aí. Por quê? Porque eu fiz minhas 3 questões. Agora eu vou deixar 3 questões com você. Ó, tuas 3 questões. Você vai resolver essa aí, ó. Professor, mas não é a mesma coisa? Não é. Aqui tem A mais B menos C. Professor... Menos C, né? Exatamente, menos C. O que significa esse menos C? Você vai só inverter o C, ó. Ele tá pra lá, você inverte. Ele fica pra cá. Mas ele fica do mesmo tamanho, tá? Mas faz aí. Na próxima aula eu corrijo, tá? Segunda questão. Essa aqui. Questãozinha teoriquinha, simplesona. Que é pra você ver quais grandezas são vetoriais ou escalares. Que é a questão 1 do de olho na prova do teu livro. E a questão 3 é essa questãozinha aqui. Cuidado, leia com carinho essa questão. Eu coloquei ela de propósito ali para você resolver, tá? Então, povo, é isso. Essa aula de agora fechou. Fica 3 exercícios para você fazer dever de casa e na próxima aula eu corrijo. Show? Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.